A doutrina da RIA, uma estratégia militar polêmica que mudou as regras da guerra no Oriente Médio. Como um princípio de força desproporcional, ela desafia as normas do direito internacional e levanta uma pergunta crucial: até onde o país pode ir para garantir a sua segurança? Hoje, você vai entender como essa doutrina se tornou uma peça central nos conflitos entre Israel, Hezbollah e Hamas, e o que isso significa para o futuro da paz na região. Mas afinal, o que é a doutrina da RIA e por que ela continua sendo tão controversa? Fique até o final deste vídeo para descobrir os detalhes desse tema crucial, as críticas recebidas e as perspectivas para os conflitos futuros no Oriente Médio. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a geopolítica e conflitos internacionais. Agora vamos mergulhar na doutrina da RIA. A doutrina da RIA, desenvolvida pelo ex-general das Forças de Defesa de Israel, IDF, Gabi Eisenkot, refere-se a uma estratégia militar que visa a dissuasão através do uso massivo e desproporcional da força contra infraestruturas civis em áreas controladas por grupos hostis. A aplicação dessa doutrina foi amplamente debatida após o conflito, sendo caracterizada por ataques em grandes escalas a alvos civis e infraestruturas com o objetivo de minar o suporte popular e a capacidade logística do inimigo. A premissa fundamental da doutrina da RIA é que a destruição massiva da infraestrutura urbana pode ser uma forma eficaz de dissuasão, destabilizando não apenas os grupos armados, mas também as populações civis que os apoiam. Em essência, a doutrina da RIA argumenta que, em vez de combater grupos como o Hezbollah ou Hamas diretamente no campo de batalha, uma abordagem mais eficaz seria atingir as cidades e vilas sob o controle desses grupos, destruindo completamente sua infraestrutura, como pontes, estradas, eletricidade, instalações de água e telecomunicações. Isso visa criar um efeito dominó, onde a sociedade civil é gravemente afetada, o que pressionaria os grupos armados a reconsiderar suas táticas e estratégias, reduzindo sua capacidade de operar livremente. A doutrina também serve como uma mensagem de advertência, mostrando aos adversários potenciais que qualquer ataque ou ameaça contra Israel seria respondido com uma resposta avassaladora, não limitada a confrontos militares diretos, mas incluindo a destruição de áreas residenciais e econômicas vitais. Contudo, a doutrina da RIA foi alvo de duras críticas, tanto de instituições internacionais quanto de especialistas em direitos humanos. A principal objeção à doutrina é que ela infringe as convenções internacionais de guerra, especialmente a Convenção de Genebra, que proíbe o ataque deliberado a civis e infraestruturas não militares. Os críticos apontam que a destruição em larga escala de áreas civis constitui uma forma de punição coletiva, uma prática proibida pelo direito internacional. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, argumentaram que a aplicação da doutrina da RIA durante os conflitos no Líbano e em Gaza representou uma violação dos princípios de distinção e proporcionalidade, que são pilares fundamentais do direito humanitário. Essas críticas ressaltam que, ao adotar uma postura de força desproporcional, as IDF colocam em risco a legitimidade de suas operações, suscitando condenações internacionais e o aumento das tensões regionais. Além disso, a eficácia a longo prazo da doutrina da RIA também é questionada. Embora a destruição de infraestrutura civil possa, em primeiro momento, enfraquecer o inimigo, ela também pode gerar um efeito contrário, aumentando o ressentimento da população civil contra o Estado de Israel e gerando apoio renovado para grupos como Hezbollah e o Hamas. A narrativa de resistência e martírio se intensifica em regiões afetadas por essa estratégia, criando um ciclo de violência contínua, no qual a doutrina de força desproporcional acaba alimentando o conflito em vez de resolvê-lo. Nesse sentido, alguns analistas afirmam que a doutrina da RIA, ao invés de criar dissuasão duradoura, apenas prolonga o estado de guerra, intensificando a animosidade e as hostilidades entre Israel e seus vizinhos. Perspectivas futuras sobre a doutrina da RIA sugerem que, embora criticada, ela provavelmente continuará a moldar a estratégia militar de Israel em conflitos assimétricos, onde grupos armados utilizam a infraestrutura civil para esconder suas operações, como escolas, hospitais, ONGs. No entanto, sua aplicação pode ser cada vez mais restringida por pressões internacionais,
uma vez que a opinião pública global, influenciada por mídias sociais progressistas e coberturas midiáticas alinhadas à esquerda, está cada vez mais sensível a questões humanitárias dos territórios atingidos por Israel. Isso levanta uma questão fundamental sobre a viabilidade e moralidade da doutrina da RIA, em um mundo onde as guerras são travadas sob o escrutínio de instituições globais e da sociedade civil. Para Israel, o desafio reside em equilibrar a necessidade de garantir sua segurança nacional com o cumprimento das normas internacionais de direitos humanos, algo que exigirá revisões estratégicas e adaptações à medida que o ambiente geopolítico do Oriente Médio continuar a evoluir. A doutrina da RIA, como uma estratégia militar de dissuasão através da força desproporcional, continua a ser relevante no contexto atual dos conflitos no Oriente Médio, especialmente em meio ao complexo cenário que envolve Israel e seus vizinhos, como o Líbano, a faixa de Gaza e, mais recentemente, a escalada das tensões com o Irã e seus aliados regionais. O Oriente Médio, ao longo das últimas décadas, tem sido palco de guerras assimétricas nas quais forças militares convencionais se encontram enfrentando grupos armados que se misturam à população civil, utilizando táticas de guerrilha e ocultação. A doutrina da RIA foi formulada justamente para lidar com esse tipo de conflito, onde grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza recorrem ao uso de áreas civis para esconder suas bases de operações e lançamentos de mísseis. No cenário atual, as tensões entre Israel e os grupos armados no Líbano e na faixa de Gaza continuam elevadas. O Hezbollah, por exemplo, tem expandido seu arsenal de mísseis de precisão, com apoio direto do Irã, criando uma ameaça cada vez mais sofisticada e difícil de conter. Em resposta, Israel permanece firme em sua doutrina de força dissuasória, recorrendo a bombardeios intensos contra posições do Hezbollah no Líbano e do Hamas em Gaza, seguindo os princípios da doutrina da RIA. A destruição de infraestruturas críticas nas zonas controladas por esses grupos, incluindo sistemas de transporte, telecomunicações e até edifícios residenciais, visa reduzir sua capacidade de coordenar ataques e minar seu apoio popular. Contudo, à medida que a tecnologia militar avança e as capacidades de grupos não estatais se tornam mais sofisticadas, a eficácia de bombardeios aéreos e ataques diretos à infraestrutura é cada vez mais contestada. Como o exército israelense, a aplicação contínua da doutrina da RIA no contexto atual do Oriente Médio tem suscitado críticas não apenas por parte de organizações de direitos humanos, mas também de alguns setores da comunidade internacional e de analistas militares que questionam sua eficácia a longo prazo. Embora, em curto prazo, o uso da força desproporcional possa dissuadir grupos armados de iniciar novos ataques, o impacto devastador sobre a população civil nas áreas afetadas tende a fortalecer a narrativa de resistência desses grupos. No Líbano, por exemplo, a devastação causada pelos bombardeios israelenses na guerra de 2006 não enfraqueceu o Hezbollah de maneira significativa. Pelo contrário, o grupo conseguiu reconstruir sua base de apoio, em parte devido à percepção de que Israel atacava indiscriminadamente áreas civis, o que gerou um sentimento de solidariedade e resistência entre a população libanesa. No atual cenário de conflito israelo-palestino, a doutrina da RIA também tem sido aplicada contra o Hamas em Gaza, especialmente durante as operações militares recentes, como os conflitos de 2014 e 2021 e em 2023 e 2024. Em ambas as ocasiões, ataques aéreos israelenses devastaram a infraestrutura civil, destruindo residências, hospitais e escolas, sob justificativa de que essas áreas estavam sendo utilizadas como escudos humanos ou para armazenar armamentos. No entanto, essa abordagem, ainda que alinhada à doutrina militar israelense de autodefesa, continua a gerar condenação internacional, com organizações como as Nações Unidas acusando Israel de violar os princípios de distinção e proporcionalidade do direito internacional humanitário. Com a crescente digitalização da guerra e a disseminação das imagens e informações em tempo real através das redes sociais, a aplicação de doutrinas militares como a da RIA enfrenta um novo tipo de desafio: o escrutínio público global. Cada vez mais, a guerra não é apenas travada nos campos de batalha, mas também nas plataformas digitais, onde a opinião pública internacional pode influenciar decisões políticas e diplomáticas. Isso coloca pressão sobre Israel para reconsiderar ou adaptar suas táticas, essencialmente à medida que enfrenta críticas não apenas de adversários regionais.
mas também de aliados ocidentais, como os Estados Unidos e países da União Europeia, que têm buscado uma postura mais crítica em relação ao uso excessivo da força. As perspectivas futuras para o uso da doutrina da RIA dependem de várias dinâmicas geopolíticas e estratégicas no Oriente Médio. Por um lado, Israel continua a ver a doutrina como um elemento crucial para sua doutrina de segurança nacional, especialmente em um ambiente onde as ameaças dos grupos não estatais e de potências regionais, como o Irã, permanecem presentes. Por outro lado, o desejo por uma solução diplomática e pacífica para os conflitos na região também é uma força crescente, tanto dentro de Israel quanto entre seus vizinhos. A normalização das relações de Israel com alguns países árabes, como os acordos de paz com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, conhecidos como os Acordos de Abraão, mostram que há caminhos viáveis para a paz e a cooperação regional, o que pode influenciar a revisão de doutrinas militares que priorizam o uso da força desproporcional. No entanto, qualquer progresso em direção à paz duradoura no Oriente Médio exigirá que todas as partes envolvidas reconsiderem suas táticas e estratégias. A doutrina da RIA, em seu formato atual, poderá eventualmente ser revisada à medida que novas abordagens de segurança e diplomacia ganhem força. A busca pela paz na região depende de negociações que envolvam não apenas os aspectos militares, mas também as questões humanitárias, econômicas e políticas, que são fundamentais para resolver as raízes profundas dos conflitos. Se Israel e seus vizinhos conseguirem avançar nesse sentido, a necessidade de doutrinas como a da RIA pode diminuir, abrindo espaço para uma abordagem mais equilibrada e voltada para a construção de um futuro mais estável e pacífico para o Oriente Médio. A doutrina da RIA nos mostra o quão complexas são as guerras no mundo moderno. O uso desproporcional da força levanta questões que vão além dos campos de batalha, afeta populações inteiras, desafia as leis internacionais e molda o futuro do Oriente Médio. No centro dessa discussão está um dilema: segurança nacional ou direitos humanos? Até onde é aceitável ir para garantir a sobrevivência de um país? E, enquanto as tensões continuam a crescer na região, fica claro que o equilíbrio entre dissuasão militar e busca pela paz será o grande desafio das próximas décadas. A doutrina da RIA, criticada por uns e defendida por outros, é apenas uma peça desse quebra-cabeça geopolítico. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Você acredita que o uso da doutrina da RIA pode trazer paz à região ou só alimenta o ciclo de violência? Queremos saber sua opinião. E não se esqueça de ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos sobre geopolítica, conflitos internacionais e estratégias militares. Até o próximo vídeo e lembre-se, entender o presente é essencial para construir um futuro mais seguro e justo para todos.